Pastor Jonas Teles da Silva nasceu em Carmópolis, Sergipe, no dia 2 de fevereiro de 1928, cresceu em meio à sua família, pessoas pobres e de muita simplicidade. Aprendeu ainda cedo a profissão de marceneiro. Curioso, a profissão de Jesus Cristo. Profissão esta que exerceu durante aproximadamente 45 anos. Ainda jovem, tendo em vista as dificuldades, principalmente financeiras, na pequena cidade do Nordeste, orava a Deus para que lhes abrisse uma porta de vitória. Deus atendeu a sua oração e o enviou para a cidade de São Paulo, juntamente com sua esposa missionária Maria Anunciada, onde trabalhou em muitas multinacionais, inclusive como montador de cenário de rede de televisão no SBT. Foi neste interim que o pastor Jonas conheceu Ade Madureira no Brás. Lá, ele se converteu e teve seu reconhecimento ministerial, servindo a Deus e passando por todos os estágios ministeriais, desde auxiliar até sua consagração ao pastorado. Em obediência ao chamado do Senhor Jesus, retornou na década de 80 para o estado de Sergipe. Ele não sabia, Deus o havia levado para São Paulo como marceneiro, mas faria retornar como missionário e como um gigante ganhador de almas para o reino de Deus. Ao chegar em Aracaju, com a sua muito digna esposa, missionária Maria Anunciada, abriu uma serraria para continuar defendendo o seu pão cotidiano. Impulsionado pelo chamado do mestre, abriu em sua residência uma congregação. Pelo dia, era uma serraria. À noite, ele afastava as máquinas e fazia daquele ponto comercial um santuário para adoração a Deus. Tendo todo o apoio do Ministério Madureira do Brás em São Paulo, abraçou com muita eficácia a causa da propagação do Evangelho de Cristo. Alguns pioneiros estiveram ao lado do pastor Jonas a todo tempo. Pastor Josué de Campos do Brás, pastor Josias de Campo de Rugi Ramos, pastor João Nunes do Rio de Janeiro, entre outros. A primeira ceia foi realizada com apenas 7 membros, mas a presença do Espírito Santo era notória entre eles. Deus honrou a fé deste gigante e lhe deu um terreno em Aracaju para ser construída uma igreja no bairro 18 do Forte, onde foi construído com a graça de Deus e apoio dos pioneiros que vinham de São Paulo e Rio de Janeiro. Após alguns anos, conheceu o pastor Alfredo em Simão Dias, onde abriram a primeira congregação de Madureira no estado de Sergipe, no povoado Pastinho, município de Simão Dias. Assim, Deus foi confirmando seu ministério com muitas convenções de almas e lhes dando o privilégio de abrir muitas outras congregações. Na década de 90, um crente chega ao gabinete de pastor Jonas e se apresenta como residente numa cidadezinha no sertão da Bahia chamada Jeremoabo. Conversaram por alguns minutos e logo a chama missionária que havia no coração do nosso gigante foi acionada. Decidiu viajar 250 quilômetros com aquele irmão para conhecer a cidade de Jeremoabo. Ao chegar aqui, vendo a carência da população, compungiu-se seu coração e imediatamente fez um culto e instalou uma congregação aqui em nossa cidade. Após alguns meses, o irmão responsável de realizar os cultos aqui na congregação, infelizmente deu uma péssima notícia para o pastor Jonas. Disse que não podia continuar aqui e terminou deixando o pastor Jonas sozinho e foi para o sul do país. Mesmo com a distância e as muitas dificuldades, nosso gigante não desistiu de nossa congregação. Disse ele: será para mim uma decepção não continuar. Eu amo aquele povo, aquela cidade carece. Com a doação de um terreno foi construída uma pequena igreja da Ade Madureira em Jeremoabo. Porém, o trabalho não crescia. Foram vários anos de lágrimas. Mesmo não tendo nenhum retorno financeiro da congregação, o pastor Jonas decide realizar mais um investimento. Faz da igrejinha a casa pastoral e constrói um templo maior ao lado. Mesmo assim, durante mais de uma década, o trabalho sofria muitos ataques. É verdade que algumas pessoas de oração pagavam o preço pelo crescimento do trabalho e, em contrapartida,
passavam outros por aqui, causando vários escândalos e trazendo assim transtornos para a obra de Deus. A igreja era sempre taxada como a igrejinha do canal. Foram inúmeras pessoas que tentavam colocar na cabeça do pastor Jonas que não valia a pena continuar com a congregação de Jeremoabo. Entre esses, muitos obreiros. Alguns até diziam que o pastor Jonas estava louco. Várias vezes em nossas reuniões, o pastor Jonas se emocionava ao dizer que aquelas portas foi o Senhor que abriu e homem nenhum iria fechar. Enquanto for presidente de Madureira, vou sustentar aquela congregação. E deixava bem claro isso. Eu amo muito aquela congregação. Só depois de 15 anos é que, de fato, os frutos daquele árduo trabalho começaram a surgir. Foram muitas lágrimas não só do pastor Jonas, mas também de pioneiros como o diácono José Firmino e sua família, diaconisa Getúlia e família, irmã Josemari, irmã Rosilda e família, irmã Lourdes e de vários pastores que passaram por aqui. Hoje, a nossa igreja não é mais uma igrejinha do canal. Deus nos fez prosperar, o templo foi mais uma vez ampliado e a casa está cheia para a glória de Deus. Podemos dizer com muita alegria e com muita ousadia: somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Aracaju, Ministério de Madureira em Jeremoabo, Bahia. O nosso gigante presidiu o Ministério de Madureira em Sergipe durante 30 anos. Na verdade, ele se doou pela obra de Deus. Viveu cada segundo de sua vida defendendo a causa do Evangelho. Um exemplo de liderança cristã, um herói, um servo do reino de Deus. Hoje o ministério conta com mais de 70 templos construídos no estado. Um recorde que dificilmente será alcançado pela proporção de tempo de existência ministerial. Isso tudo fora os pontos de pregação alugados em todo o estado. Aprove a Deus levar para as mansões celestiais o nosso patriarca no dia 24 de abril de 2012, aos 84 anos, na cidade de Aracaju, Sergipe, por volta das 8 horas da manhã. Ele foi um exemplo de fé, perseverança, persistência e compromisso com o reino de Deus, deixando assim um grande legado para seu corpo de obreiro. Nosso presidente se foi, mas sua história nunca será apagada. Podemos dizer que o pastor Jonas Teles da Silva marcou seu território e vai deixando marca digna de ser seguida. E em breve nós nos encontraremos na glória e estaremos para sempre juntos com o Senhor. Com muito orgulho, eu, o pastor Paulo Alves, agradeço a Deus pelo tempo que me permitiu viver ao lado de um pai, amigo, companheiro, pastor, meu presidente Jonas Teles da Silva. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Salmos 37, 23.